Meus irmãos, com muita alegria, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Poder sentar, nossa gratidão a Deus pela dádiva da vida, pelo privilégio de estar na sua casa, lhe adorando, lhe servindo, e pela honra de poder ser útil ao seu reino, desta feita, ministrando a sua palavra. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Arnóbio, líder espiritual deste campo eclesiástico, bem como pastor Hernande Peixoto, que está na direção deste culto, aos nobres companheiros, meus pares, e a igreja do Senhor aqui no templo sede. Quero, com a graça de Deus, compartilhar convosco de um texto que já há um tempo está palpitando o meu coração, e eu preciso transmitir isso aos irmãos. Quero, por gentileza, que aquele que ostenta um exemplar da Bíblia Sagrada, por favor, abra-no na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Seja Deus bendito, seja o Senhor louvado em todo o tempo. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Leiamos a partir do versículo de número 3, para uma melhor compreensão da temática que estaremos trabalhando com a ajuda de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. O versículo 4 diz: o que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Versículo 7. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que poderíamos ou podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Amém, irmãos? Com esses versículos que lemos,
quero falar-lhes sobre provação desesperadora da vida. Repita comigo, por gentileza. Provação desesperadora da vida. Para o nosso preâmbulo, é importante salientar que estamos diante de uma carta, a segunda escrita à igreja de Corinto, capital da Acaia, a mais pessoal do apóstolo Paulo. É nesta epístola que ele mais escreve a respeito da sua autobiografia. É aqui que Paulo abre o que nós podemos dizer as cortinas da alma. Os irmãos verão nesses capítulos que compõem esta carta que Paulo ele reivindica a sua plena autoridade diante dos desafios dos falsos apóstolos. No século I, quando a igreja primitiva ainda estava sendo disseminada, ainda estava o evangelho sendo proliferado, Paulo tornou-se o líder da igreja. À época, o Império Romano tinha no poder Nero, um homem muito violento, devasso, promíscuo, perseguidor da igreja. E desde aqueles tempos, os irmãos sofriam perseguições. Só que estas perseguições eram perseguições de cunho político, perseguições de fora para dentro, eram perseguições externas. E Paulo, ele tornou-se o alvo. Apesar de ter sido chamado por revelação divina, este apóstolo precisou justificar a autoridade apostólica que havia recebido. Observe que na Epístola aos Gálatas, que é a sua segunda carta mais autobiográfica, seria uma continuidade da sua defesa apostólica. Ele diz que na minha nação excedia em judaísmo a muitos da sua idade, sendo ele extremamente zeloso das tradições de seus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da sua mãe o separou e o chamou pela sua graça. E foi em Paulo que Deus quis revelar o seu Filho, para que pregasse entre os gentios. E Paulo disse: eu não consultei a carne e nem o sangue, e nem fui a Jerusalém, até com aqueles que antes de mim já eram apóstolos, mas eu fui para Arábia, onde lá passei 3 anos. Paulo estava dizendo: foi no deserto da Arábia que Deus me ensinou, que Deus revelou a mim a sua vontade. E ele disse que depois de passado 3 anos, ele foi a Jerusalém para ver Pedro e ficou com ele cerca de 15 dias.
e que depois não encontrou nenhum apóstolo a não ser Tiago, irmão do Senhor. Tiago este que presidiu aquela primeira assembleia, primeiro concílio de Jerusalém, da igreja, capítulo 15 de Atos. E ele diz ainda que depois ele foi para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ou seja, ainda havia certa desconfiança, porque Paulo foi perseguidor da igreja. Paulo arrastava os cristãos. Paulo prendeu muitas mulheres. E foi numa ocasião desta, indo a Damasco, capítulo 9 de Atos, que ele foi interceptado pelo próprio Jesus. E daquele dia, é Jesus quem diz a ele que ele seria um vaso escolhido, que ele pregaria aos gentios, que ele seria enviado às nações. Capítulo 1 de Gálatas, último versículo 23, que diz: mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. E Paulo disse: e glorificavam a Deus a respeito de mim. Glória a Deus. Paulo agora estava tendo proeminência, evidência entre os gentios que se convertiam por meio do evangelho pregado por ele. E ele disse no capítulo 2 de Gálatas que depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Quando ele começa agora a escrever e fundar e estabelecer igrejas, porque estamos falando, irmãos, do maior líder do cristianismo, estamos falando do maior plantador de igrejas, estamos falando do maior escritor neotestamentário, estamos falando daquele que Hernando Dias Lopes chama de baluarte. Contudo, quando ele estabelece igrejas que muitos adentram e compõem o corpo de Cristo, estabelecido localmente por onde ele passava, assim foi em Corinto, em Éfeso, em Filipos, em Colossos. Vai também no meio alguns falsos cristãos, alguns falsos apóstolos, alguns falsos mestres, alguns falsos líderes. Deixa eu abrir um parêntese. Sempre existiu e sempre existirá. Não estamos livres de maneira alguma. Entre os verdadeiros há os falsos. E Paulo precisou combater isto. Paulo precisou dizer que, apesar dos falsos líderes, apesar dos falsos mestres, Deus o havia comissionado para uma tão grande obra. Glória a Deus. Paulo vai mostrar aqui na segunda carta que lemos as suas aflições mais agônicas, as suas dores mais profundas. O apóstolo fala das suas tensões mais íntimas, das suas experiências arrebatadoras. Por 3 vezes nesta carta, Paulo apresenta uma lista de sofrimentos. Vou repetir, 3 vezes Paulo apresenta uma lista de sofrimentos. Na carta de 2 aos Coríntios.
E a primeira dela está no capítulo 4, versículos 7 ao 8. Glória a Deus. Olha o que Paulo diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte. Paulo disse: mas em vós a vida. A segunda lista de sofrimentos está no capítulo 6, versículos 4 ao 10. Ele diz: antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na minha paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita, à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sermos verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres e enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Glória a Deus. Mas na terceira lista, Paulo será mais enfático e detalhista, do capítulo 11, a partir do versículo 12. Olha como ele inicia: são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Aí ele vai listar: em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, jejum, muitas vezes em frio e em nudez. Além das coisas de fora, além daquilo que é exterior, me oprime ainda mais o cuidado das igrejas de Deus. Glória a Deus. E eu estou falando de provação desesperadora da vida. Paulo se move de um princípio geral. Qual é?
que Deus encoraja cristãos em suas provações para uma situação particular. Escute, aqui o apóstolo abre espaço para contar uma dolorosa e dramática experiência vivida na cidade de Éfeso, capital da Ásia Menor. O texto que nós lemos, por favor, olhem para a sua Bíblia. Glória a Deus. Olha o que ele diz no versículo de número 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis o quê? A tribulação que nos sobreveio aonde? Na Ásia. Então Paulo, ele abre espaço para contar essa experiência que ele teve na Ásia, que foi dolorosa, que foi dramática. Não temos nenhuma informação concreta dessa terrível experiência de Paulo que atravessou em Éfeso. Mas vamos destacar alguns pontos. Primeiro, diga comigo, os crentes mais consagrados estão sujeitos às provas mais desesperadoras. O crente mais consagrado, o crente mais fiel, todos estão sujeitos às mais terríveis aflições desta vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Nós não somos das igrejas neopentecostais, um movimento que de forma desenfreada iniciou sorretariamente, devagarinho, e entrou no nosso meio. E a gente prega o evangelho light diet, de afago, de carinho. Não, precisamos formar cristãos maduros para enfrentarem as tribulações da vida. Por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, a primeira lição é esta: que os crentes mais consagrados estão sujeitos às provas mais desesperadoras. Muitas vezes entramos em um beco sem saída. Eu faço aqui um comparativo com um navio afundando com excesso de carga. Paulo foi vítima de uma orquestração mortífera, sentenciado à morte. Será sua luta contra as feras selvagens que ele se referiu aqui? Será o motim instigado por Demétrio em Éfeso, Atos capítulo 19? Ou essas feras que ele falou que enfrentou em 1 Coríntios 15:32? Não sabemos. Só sabemos que Deus estava no controle da situação. O que sabemos é que Deus sabia que Paulo poderia suportar. Embora ele disse aqui, mas em nós mesmo tínhamos a sentença de morte. No versículo 8, Paulo diz assim: fomos sobremaneira agravados, mais do que poderíamos ou podíamos suportar. Isso é intrínseco do ser humano, irmãos. Dizer: não vou aguentar, não vou suportar, vou morrer, vou entregar, vou desistir, não tenho condição alguma. Mas está escrito que não veio sobre vós provação senão humana. Fiel é Deus, que não vos deixará provar além das vossas forças.
antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Glória a Deus. A segunda lição que aprendemos aqui, diga comigo, quando chegamos ao fim da linha, Deus estende sua mão para nos socorrer. Repita com muita graça, diga, quando chegamos ao fim da linha, Deus estende a sua mão para nos socorrer. Aleluia. Aí no versículo 9 ele disse: foi para que nós não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita até dos mortos. Glória a Deus. Paulo está dizendo assim: o que nos sobreveio foi tão insuportável que eu vi a sentença e era a morte. Mas foi para que nós não confiássemos nas nossas próprias forças, mas confiássemos em Deus. Mesmo que nós morramos, Ele é poderoso para nos levantar dos mortos. Glória a Deus. Então, Jesus revoga a sentença de morte. Eu vou repetir. Nas provações da vida, nas aflições que você enfrenta, que nós enfrentamos, que muitas vezes pensamos que vamos morrer, o Deus que te chamou para este importante negócio, o Deus que te fez promessa e estabeleceu propósito para você cumpri-lo, Ele é aquele que revoga até a sentença de morte. Glória a Deus. A situação era irreversível. A situação era humanamente perdida. Mas como ele contaria à igreja de Corinto o que contou no capítulo 12 desta carta? Conheço um homem que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, ao terceiro céu, e lá ouviu palavras inefáveis. Ele disse: e por causa das revelações me foi dado um espinho na carne. Ele disse, e era como um mensageiro de Satanás, vinha para mim esbofetear. Pelo que 3 vezes orei, escute, oração não respondida. Uma vez orei, não ouvi Deus. A segunda vez orei, não ouvi Deus. Mas na terceira vez, a voz de Deus foi esta: Paulo, a minha graça é suficiente. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Foi quando Paulo entendeu: quando estou fraco, aí é que eu sou forte. Aquilo que parece ser irreversível, aquilo que parece ser estar perdido, não se preocupe. O dono da vida, aquele que muda a sentença de morte em vida, aquele que fecha a cova, aquele que levanta o caído, aquele que dá força ao fraco, te visita nesta noite e te fortalece. Glória a Deus. E para finalizar, não temos tempo para discorrer, mas o suficiente para dizer aquilo que está no coração. Aleluia. Diga comigo: o Deus que agiu ontem continua agindo hoje. Olha o que ele diz no versículo 10: o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Olha o que Paulo está dizendo:
o que nos sobreveio na Ásia nos agravou mais do que poderíamos suportar, de modo que até da vida desesperamos. Vamos, Paulo, que ouvia a voz de Deus de forma clara, audível, que viu Jesus nitidamente no caminho de Damasco, que teve contato direto com ele 3 anos no deserto da Arábia, aquele que recebeu a inspiração do Espírito Santo para escrever 13 livros do Novo Testamento, dizendo que estava desesperado da vida, porque à sua frente era a morte. Mas ele disse: Deus que ressuscita dos mortos nos livrou de tão grande morte. Ou seja, ele foi o Deus que agiu na vida de Paulo, lá na Ásia. Mas ele disse assim: e livrará também ainda. Ou seja, ele é o mesmo que opera ontem, opera hoje e continuará operando amanhã. O crente, ele é indestrutível. Deixa eu dizer, parece heresia, mas eu vou repetir: o crente, ele é indestrutível até cumprir o propósito de Deus na terra. Não se morre na véspera, só peru. Glória a Deus. Crente morre no dia. Glória a Deus. Escute, Deus agiu na vida de Paulo, também Ele agirá na nossa vida. Ele livrou Paulo do perigo da morte, Ele também livrará a tua vida. Aleluia. Fique certo disto, que apesar do desespero, apesar das provações da vida, aleluia, apesar do que parece insuportável, Deus, em quem devemos ter plena confiança, Ele chegará primeiro. O teu barco chegará no porto seguro. A tua embarcação atravessará o mar da vida e do outro lado haverá uma bandeira que você vai hastear e vai dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, e a vitória sempre será do povo de Deus.